Isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Aprenda Química e Física. Aqui é o professor Diego. E o tema da aula hoje é formas geométricas dos orbitais, aula de Química. Os orbitais a serem estudados mais a fundo é o orbital S e o orbital P. Não que a gente não trate dos outros, vamos tratar sim. Mas o S e o P, eles acabam sendo mais fáceis de entender. Vamos lá. Todas as camadas possuem orbital S. São esferas concêntricas ao núcleo e com diâmetros crescentes, ou seja, parecido com uma bola de gude. Lógico que a gente está falando em escala microscópica, né? O desenho que pode representar a orbital S é esse que você está vendo, cortado pela metade. Então eu tenho o átomo, dentro do átomo o núcleo, em volta do núcleo eu tenho já a organização das camadas. Então aí eu tenho o orbital S da camada K e o orbital S da camada L. Cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons. O orbital P, ele tem o desenho parecido com o símbolo do infinito, suporta até 2 elétrons. São 3 no total, são organizados nos 3 eixos. Eu tenho o orbital P no eixo X, o orbital P no eixo Y e o orbital P no eixo Z. Veja que nesse desenho aí, eu também tenho a representação do orbital S. O S da camada K e o S da camada L. Então são duas esferas concêntricas e 3 símbolos aí, parecido com os símbolos do infinito, representando aí os orbitais. São 4 orbitais no total. Orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. Sendo que a quantidade de elétrons que eu posso organizar nesses orbitais é a seguinte: no S é 2, nos orbitais do tipo P são 6, nos orbitais do tipo D 10 e nos orbitais do tipo F 14. Lembre-se que cada orbital suporta 2 elétrons. Então eu tenho um orbital do tipo S, 3 orbitais do tipo P, 5 orbitais do tipo D e 7 orbitais do tipo F. Continuando. Estado energético dos elétrons, né? Relembrando aí as camadas. As camadas, elas podem ser representadas pelas seguintes letras: K, L, M, N, O, P, Q. Sendo que o número quântico que define as camadas é chamado de número quântico principal. E vai de 1 até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já o número quântico secundário, que é chamado de azimutal, que representa os orbitais, é representado pela letra L. E quando se trata do orbital S, ele é igual a 0. Quando se trata do orbital P, é igual a 1. Quando se trata do orbital D, é igual a 2. E quando se trata do orbital F, é igual a 3. Então eu tenho o número quântico principal e o azimutal, que é o número quântico secundário. Um representa a camada e o outro representa o subnível. Continuando. Trabalhando os orbitais, eu tenho o orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. Cada orbital cabe 2 elétrons e os orbitais aí são representados pelos quadradinhos. Então veja que no S eu tenho 1, no P eu tenho 3, no D eu tenho 5, já no F eu tenho 7. Os orbitais, eles podem estar tanto para a direita quanto para a esquerda, sempre levando em consideração o orbital do tipo 0, que é chamado de orbital central. É representado pela letra ML. O M pode ser maiúsculo ou minúsculo, e esse M também é chamado de número quântico magnético. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Se tiver para a esquerda, negativo; se tiver para a direita, positivo. Continuando. A partir do momento que a gente cita a questão dos orbitais e também citamos que cada orbital pode ter até 2 elétrons, sabendo-se que o orbital ele suporta 2 elétrons e cada elétron tem carga negativa, então 2 componentes com carga negativa dentro de um mesmo orbital pode gerar uma repulsão ou uma
atração dependendo do tipo da situação. Então, esses elétrons, eles podem girar em vários sentidos. E esse termo girar significa spin. Por isso que quando você realiza a distribuição dos elétrons, a gente vai indicar se o spin é contrário ou não. Então o elétron ele pode girar no mesmo sentido, em sentidos opostos, ou paralelo e antiparalelo, criando campos magnéticos. E esse termo girar aí significa spin. Vamos lá. Então funciona assim. A organização do spin pode ser do tipo paralelo, que vai resultar numa repulsão, e do tipo antiparalelo, que vai resultar numa atração. Existe um princípio que é chamado de princípio de exclusão de Pauli, e ele citou o seguinte, que os spins, quando estão representados com a seta para cima, ele é do tipo negativo, e quando ele está representado com a seta para baixo, ele é do tipo positivo, ou seja, são spins contrários. E esse spin contrário, mais meio e menos meio, é chamado de número quântico de spin e é representado pela sigla MS ou apenas a letra S. Continuando. Então aí eu tenho um exemplo. Esse exemplo ele leva em conta os níveis de energia, e aí eu tenho as camadas, a K, a L e a M. Eu tenho dois subníveis, o S e o P, e lá em cima eu tenho 3 quadradinhos que representam os orbitais, e apenas um elétron só distribuído. Então a pergunta é, qual é o número quântico que traduz todas essas informações? Quando você vai citar os números quânticos, você vai dar 4 números. Quais são esses números? Olha lá. O N significa camada. Como a camada é a camada M, então a camada K é o número N1, a camada L é o número N2, consequentemente a camada M, o número quântico principal é igual a 3. Então tá lá, N3. Já os subníveis, no caso aí o S e o P, como eu citei lá nos slides anteriores, o L, que corresponde ao subnível S, é igual a 0. E o azimutal para o P, que é o L, ele corresponde a 1. Então, corresponde igual a 1. Então, nesse caso aí, esses orbitais é do tipo P. Então, N igual a 3 e L igual a 1. Já o M é igual a menos 1, que é o número quântico magnético. Então significa que esse elétron está para a esquerda. Eu tenho aí o orbital central e o orbital da direita. Então ele está no orbital P, para a esquerda, e o M dele é igual a menos 1. Já o spin, ele é um spin do tipo negativo, por isso que está aí menos meio. Por que ele é um spin do tipo negativo? Porque a setinha está para cima. Então aí a tradução de tudo isso fica N igual a 3, L igual a 1, M igual a menos 1, que corresponde ao número quântico magnético, e S igual a menos meio. Então se você for fazer uma questão de vestibular, por exemplo, ele vai vir com o termo 3P1. O que significa o 3? 3 é o número quântico principal, o P é o número quântico secundário, que corresponde ao L, que nada mais é do que 1, e esse número 1 que está em cima significa que é um elétron. E verifique que o vestibular, muito pouco ele vai falar sobre a rotação, do elétron. No caso aí, ele não vai citar que o spin aí é do tipo negativo. Continuando. Aí eu tenho o segundo princípio de exclusão de Pauli. Na realidade ele cita em 2 partes o seu princípio de exclusão. A primeira parte já falei, e ele deixou claro o seguinte, que não existem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Então você não vai encontrar 2 elétrons com 4 números quânticos iguais. Espero que você tenha entendido essa aula. É uma aula complexa, o ideal é assistir 2 vezes para poder fixar bem. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E aí fica o meu
Obrigado. Até mais.